obrigado pela tua companhia aqui, mais um tutorial na minha página do YouTube. Vamos ver aqui nesta videoaula o uso do texto na nossa área 3D. Temos visto aí alguns modificadores, alguns efeitos, mas não entendemos ainda o uso básico da ferramenta de texto. Vamos, antes de mais nada, selecionar o cubo com o botão direito, clicar a tecla X ou a tecla Delete para apagar o cubo e vamos, onde está o cursor, clicar Shift mais A para adicionar o objeto texto. Aqui na opção texto eu clico e o programa já coloca aqui um texto já padrão aqui na nossa área. Para eu alterar esse texto, eu tenho que sair da Object Mode, clicando aqui embaixo, e escolher a opção Edit Mode. Posso usar também a tecla Tab. E aqui eu posso escrever uma letrinha, posso apagar com aquela tecla de borracha do meu teclado. Mas o que eu vou fazer, na verdade, é apagar o texto todo e vou digitar um outro texto desejado. Vou botar aula 4.5. E com esse texto aqui digitado, eu vou agora sair do modo de edição, já que eu fiz a edição, clicar na tecla Tab, ou então aqui embaixo, eu clico na opção e volto para Object Mode. Vou fazer agora a rotação desse texto baseado nessa coordenada X aqui. Então eu uso R de rotação, X que é a coordenada, e 90 graus que é a rotação que eu quero fazer. Ou seja, eu fiz uma rotação de 90 graus tendo como base essa coordenada X. Usei RX90. Pronto. Vamos agora entender as propriedades de texto. Vou segurar aqui com o botão esquerdo do mouse, arrastar. E para eu mexer nas propriedades de texto, eu posso vir aqui onde tem esse ícone em forma de um F, clicar com o botão esquerdo e as propriedades vão se abrir aqui na parte inferior. Vamos conhecer a primeira propriedade, vou chamar nada de fechar todas aqui para ficar mais fácil. E vamos aqui agora conhecer a primeira propriedade, Shape. Na opção Shape eu tenho Resolution. O que o Resolution faz, quando eu seguro com o botão esquerdo do mouse, puxo para a direita ou para a esquerda, eu aumento ou diminuo a resolução de visualização aqui do texto que eu digitei. Quanto maior, mais resolução, quanto menor, menos resolução de visualização. No caso aqui de Render, essa resolução vai ser específica quando eu utilizo aquele recurso F12, que me permite renderizar minha cena. Como eu não estou renderizando, não vou utilizar por enquanto essa opção aqui. Em Fill, eu tenho como clicar, escolher None para tirar o preenchimento, Back para botar o preenchimento no fundo, Front na frente e o Bot, que é o padrão fundo frente. Ok? Bom, vamos agora sair dessa aba Shape e vamos procurar a aba que nos interessa mais, que é a aba Geometria. Nessa aba aqui, eu tenho as opções que vocês podem perceber, que é Modification e Bevel. Em Modification eu tenho Offset e Extrude. Quando eu encosto o cursor, seguro com o botão esquerdo, arrasto para a direita. O que eu faço aqui é o alongamento da minha silhueta dessa superfície do objeto. Então eu aumento ela, tá vendo lá? Pode perceber aí no texto. No caso do Extrude, é o melhor efeito, porque quando eu seguro e empurro para a direita, estou criando aqui o efeito 3D no meu texto que eu criei aqui na minha área. Vou segurar aqui com o botão do meio do mouse, fazer um giro. Aí vocês vão perceber que o meu texto passa a ter uma visão tridimensional. Ele não é uma malha ainda, ele é apenas o texto. Aqui na opção Bevel, eu vou aproximar aqui, usando aquela rodinha do meio do mouse. O que o Bevel vai fazer é trabalhar nessas esquinas aqui de cada letra. Então o Bevel Depth ele me permite eu fazer uma chanfrura. Ó. Quando eu seguro e empurro para a direita, eu crio uma chanfrura. Ó. Eu vou aumentando, eu vou criando uma chanfrura aqui. Na opção Resolution, eu vou afinando essa chanfrura, vou tornando ela mais curva e dou um acabamento melhor ao texto. Se eu quiser diminuir a chanfrura, eu posso vir aqui novamente, em Depth, segurar com o botão esquerdo e puxar para a esquerda. Eu aqui já tenho um efeito interessante aqui no texto. Vamos agora sair dessa aba Geometria e vamos entrar na outra aba, que é a aba Fonte. Na aba Fonte eu tenho como trocar a fonte que eu vou trabalhar. Vou segurar aqui o rolamento. Eu estou utilizando uma fonte regular, a fonte que o padrão Blender coloca é a B-Fonte. Mas aqui ó, eu posso escolher qual tipo de fonte que eu quero usar, se quero utilizar regular, se quero bold, itálica, eu quero a regular. Então eu vou definir para regular uma fonte que eu vou carregar aqui no meu computador. Então eu clico aqui nessa pastinha de arquivos, ele vai abrir o diretório do meu bico. Vou buscar aqui o disco C. As fontes se encontram dentro do diretório do Windows. Então eu venho aqui, ó, clico e vou buscar a pasta de fontes. E aqui eu tenho uma gama de fontes interessante. Vou escolher essa aqui, /93, clicar sobre ela
Posso clicar 2 vezes, já carrega automático, ou posso clicar aqui com o botão esquerdo e vir aqui em frente, digitar. Vocês podem perceber que a minha fonte já tomou uma visualização diferente daquela anterior. Nessas caixinhas aqui, size e share, eu controlo o tamanho da fonte, segurando aqui com o botão esquerdo. Se eu empurrar para a direita, eu aumento, para a esquerda eu diminuo. E o share, eu faço a inclinação para a direita ou para a esquerda. Eu tenho uma opção aqui interessante nessa caixinha de fonte, que é a opção Text on Curve. Isso me permite eu aplicar a deformidade do meu texto baseado em uma curva Bezier que eu coloque aqui na minha área. Exemplo, eu vou desativar a seleção aqui do meu texto, clicando na tecla A, vou colocar o meu cursor aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse, e aqui onde está eu vou digitar Shift A e vou adicionar uma curva em formato de um círculo. Cliquei aqui, meu círculo surgiu, agora posso selecionar com o botão direito ela ou o meu texto. Eu vou selecionar o texto, tá? E aqui em Text on Curve, que é aquele assunto que nós falamos, vou clicar nessa caixinha com o botão esquerdo do mouse e vou reparar que existe um objeto Bezier Círculo, que foi justamente esse que nós adicionamos agora na nossa área. Basta que eu clique com o botão esquerdo e vocês vão perceber que o meu texto ele toma a volta desse círculo. Repare que o efeito que ele aplicou, porque eu linkei nessa caixinha o meu texto a essa forma circular aqui. Para ver melhor, vou mudar minha visão de perspectiva, clicando aqui, vou clicar em Front, com a tecla do meu teclado numérico. E aqui vocês vão perceber o meu texto. Se eu quiser tirar a visualização do meu círculo, basta eu selecioná-lo com o botão direito, venho aqui na minha Outliner, onde tem aqui o Bezier Círculo, clico no olhinho e eu tiro ele de visualização da minha área. Mas o meu objeto está linkado aqui ao círculo, como nós já vimos, né, no nosso link aqui, Text on Curve, Bezier Curve, ok? Se eu quiser tirá-lo, clico aqui, eu volto ao normal. Se eu quiser linkar novamente, eu clico e escolho o Bezier C. Vamos fechar essa caixinha de fontes e vamos abrir a caixinha de parágrafo. Nessa caixinha de alinhamento, ele coloca o meu cursor do lado inverso do texto. Se eu clicar Left, ele vai colocar o meu texto na esquerda. Se eu colocar Center, ele vai colocar o meu texto tendo como cursor o centro. Se eu colocar Right, ele vai colocar o texto na direita do meu cursor. Justify, ele justifica como se fosse a esquerda, e o Flush pelo círculo total. Diferente, se eu fizer aqui e desvincular ele na opção Fonte, se eu tirar, colocar ele normal, quando eu uso esses parâmetros do parágrafo, Left eu coloco o meu cursor à esquerda do texto. Center, coloco o meu cursor no centro do texto. Right, eu puxo o meu texto para a esquerda, ou seja, o meu cursor fica à direita. Justify não vai ter o efeito, vai ser mais ou menos parecido com aquele Left. E o Flush, a gente não vai perceber direito aqui a informação. Em Spacing, na opção parágrafo ainda, eu tenho como afastar essas letrinhas uma entre a outra. Basta que eu segure com o botão esquerdo. Se eu puxar para a direita, eu afasto. Se eu puxar para a esquerda, eu aproximo. Em Word, eu tenho como afastar as palavras que compõem o texto. Então, se eu encostar o cursor, segurar com o botão esquerdo do mouse e puxar para a direita, repare que o 45 se afasta. Se eu puxar para a esquerda, ele se aproxima. Para ver o efeito do line, eu vou precisar sair daqui do modo Object e botar esse 45 na linha de baixo. Então vamos editar o nosso texto. E para editar o nosso texto, eu tenho que vir aqui embaixo, Edit Mode, coloco o meu cursor aqui, dou Enter, repare que o meu 45 ficou na linha de baixo, vou voltar para Object Mode, e aqui eu tenho duas linhas no meu texto. Se eu justificar aqui em parágrafo Center, repare que ele alinha as duas palavras, tanto aula como 45, tendo o cursor como centro aí do alinhamento. Então, se eu usar agora a opção Line, segurar o botão esquerdo, empurrar para a direita, eu afasto uma linha da outra. Se eu utilizar a opção Letter, eu afasto as letras uma da outra. A opção Word, as palavras uma da outra. Aqui em Offset é mais ou menos também o deslocamento que eu vou fazer através da coordenada X e da coordenada Y. Se eu segurar com o botão esquerdo para a direita, empurro para a opção Y, idem, para cima ou para baixo.
Como eu falei para vocês, o meu texto ainda ele não tem uma formatação de objeto de malha. Então, se eu quiser aqui clicar na letra A, mesmo que eu vá para o modo de edição, eu não vou conseguir selecionar a letra A, 45, e tentar afastar. Se eu clicar aqui no modo Object Mode, idem, se eu clicar na letra A, se eu der o A para desativar, clicar no A, eu seleciono o texto como um todo. Então, como é que eu faço para poder separar as minhas letrinhas do texto? Eu tenho que transformar esse texto em um texto formato de malha. E para eu transformar esse objeto em malha, eu tenho que vir aqui, clicar aquela tecla Alt+C no modo Object Mode, ok? Alt mais C. Eu abro o menu Convert to e escolho a opção Mesh. Ou seja, eu vou transformar esse texto em uma malha. Quando eu clico com o botão esquerdo, eu já transformei. E agora, se eu vier para o modo de edição, vocês vão perceber que eu não tenho mais o meu cursorzinho e eu não posso mais escrever sobre o meu texto, porque ele já virou um objeto malha. Se eu quiser separar cada letrinha dessa aqui agora, para torná-las independentes do meu texto, basta que aqui no modo de edição eu clique a tecla B, que permite-me abrir o cursor de seleção, seguro com o botão esquerdo, arrasto e escolho uma letra desejada. Repare que eu selecionei quase todos os objetos da minha área. Mas para eu selecioná-lo por total, eu vou clicar aqui. Novamente eu vou dar o B. Eu tenho todo o objeto selecionado, tanto frente e fundo. Se eu não clicar aqui no ocluso, eu não vou conseguir fazer essa seleção total. Certo? Bem, com a letra selecionada, eu digito P, a letra P. Eu abro o menu denominado Separate, vou aqui em Selection, clico com o botão esquerdo, eu dou Enter, e aqui já separei a minha letra A do meu texto. Eu quero agora separar a letra U. Vou clicar a tecla B para abrir a seleção, selecionei o U, clico a tecla P, abro o menu Separate e escolho a opção Selection, ou Enter, ou então com o botão esquerdo, separei a segunda letra. E com esses dois caracteres aqui já separados, vou voltar para o modo Object Mode para mostrar a vocês que quando eu clicar sobre o A agora e encostar o cursor no manipulador e puxá-lo, eu vou ter a letra A separada do meu texto. Se eu clicar na letra U, idem, porque eu separei com aquela opção no modo de edição com a letra P. Já aqui, se eu clicar, como eu não separei esses objetos, eles vão ficar ainda vinculados. Se eu quiser separar a letra L, volto para o Edit Mode, clicando novamente, repare que ele está aqui, clico a tecla B, seleciono a letra L, todo selecionado, clico a letra P, Separate, Selection ou Enter, já tem o L aqui separado. Voltando para o Object Mode, repare que agora a minha letra L também é independente do meu texto. E aqui, pessoal, eu posso ir fazendo as manipulações no texto, criando alguns efeitos interessantes junto ao mesmo. Posso chegar nessa letra A, colocar um material aqui azul para ele, selecionar nessa letra B, colocar um outro material, colocar uma cor amarela, chegar na letra L, colocar um outro material, colocar um material vermelho. E aqui eu tenho mais ou menos um efeito criado usando basicamente um texto aqui na minha área. Posso criar animações na minha linha de animação e espero que vocês aproveitem essas noções para fazer aí alguns bons trabalhos usando a ferramenta de texto. Até a próxima!